Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Esta noite estarei conversando com a Alessandra Gaspar. Ela é professora, educadora e atua aí na pesquisa voltado para as metodologias ativas. Então fiquem aí ligados que o programa vai já já começar. Olá, retornando para o nosso primeiro bloco, eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e vou convidar aqui a doutora Alessandra Gaspar, pedagoga, educadora, trabalha com pesquisas voltadas para metodologia ativa. Por favor, Alessandra, chegue aqui, seja bem-vinda. Que alegria te receber. Pois vamos sentar e conversar um pouquinho sobre algo que a gente gosta tanto, né? Sim. Que é falar sobre educação, sobre metodologias ativas, sobre esse processo do aprender, né? Onde o professor ele está ali mediando esse aprendizado. Alessandra, fala um pouquinho para nós quem é você, se apresenta aqui para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco sobre essa educadora, uma pessoa incrível que eu conheço há anos e agora estou tendo a honra de tê-la aqui no programa. Fiquei muito feliz e agradecer pelo seu programa, que é um programa que se preocupa e quer passar para as pessoas a importância de cada assunto, né, que você debate aqui. Então, eu fico honrada de estar aqui nesse seu programa. De forma assim, bem objetiva, bem tranquila, o que seria metodologias ativas, tá? Porque as pessoas sabem o que é metodologia. Quando fala metodologia ativa, como é isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Existem muitos estudos científicos, que são teses de doutorados, de mestrados, voltados para as metodologias ativas. Mas isso, na prática, ela significa muito mais do que a teoria, né? Significa muito mais porque precisa do fazer, da inovação e tudo que acontece naquele ambiente educacional. Pois comente aqui para que a gente possa estar entrando nesse assunto, né? E, a partir daí, trocando informações. Metodologias ativas, elas são formas de ensinar onde o aluno deixa de ser um ouvinte e ele passa a participar ativamente do processo de aprendizagem. Em vez de ele ficar só recebendo informações, ele participa mais, ele pesquisa, ele debate com outro, com um amigo, ele faz parte de todo o processo, né? E isso é que é importante, trazer o aluno para o centro da aprendizagem. Então, metodologias ativas é isso. É trazer o aluno para o centro da aprendizagem, onde ele desenvolve a sua visão crítica, né? O professor ele deixa de ser um professor que passa só conteúdo e passa a ser um mediador, né? Porque ele vai mediar ali aquele aprendizado. Já que o aluno está todo envolvido ali naquele aprendizado, na pesquisa, com vários tipos de trabalhos, que essa metodologia, elas são várias, né? São muitos, tem de projeto. E quando o aluno está envolvido nesse trabalho, ele está participando, está vivenciando todo aquele aprendizado. Ele não é mais aquele que só escuta conteúdo, e fica só de gravar ali aquele conteúdo. Não, ele hoje ele participa da aula e esse conhecimento dele nunca mais vai sair. Muito bom. E aí, trocando em outras palavras, a metodologia ativa é aquela em que o aluno ele participa e sai um pouco daquele currículo engessado, né? Isso. Aquele currículo tradicional, onde o aluno ele não tem o direito de falar, de expressar, de contextualizar, de questionar. E a metodologias ativas, ela envolve também um leque de possibilidades nesse aprendizado
aprendizado e nesse fazer. Quantas crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio das metodologias ativas, acabam descobrindo como aprende mais, como consegue reter melhor uma informação, né? Sim. Como consegue manter essa atenção por mais tempo, prolongado, né? Porque o cérebro ele vai reconhecendo aquilo que é interessante para cada aluno. Até porque, Alessandra, eu percebo muito essa questão de o mesmo conteúdo para todo mundo no mesmo método, só que nós aprendemos de formas diferentes. Sim. E as metodologias ativas, ela traz muito essa questão da criatividade, de você explorar aquele grupo de crianças ou de jovens, né, para que ele possa entender como é que ele funciona nesse aprendizado, né? Outra questão também, Alessandra, é quando a gente fala de inteligência, né? As pessoas dizem, o fulano é inteligente. Mas qual tipo de inteligência? Não, uma e inteligência... um completa o outro, né? Isso. A metodologia ativa, ele dá esse espaço. Quando você trabalha em equipe, que você está ali discutindo um determinado assunto, eu sei até aqui, mas você me completa. Sim, o exatamente. outro me completa, o outro completa ali o grupo. Então, quando você termina um debate, uma discussão, uma curiosidade, uma pesquisa, é outra coisa, porque cada um tem uma inteligência, cada um tem um entendimento e um completa o outro. E aquele o que é conteúdo se interessante expandiu, é isso. né? O que é interessante é que a gente trabalha em grupo, em equipe, em parceria, e a gente aprende muito mais. E o vivenciar. O que é que eu acho legal das metodologias ativas? É porque você vivencia, você pesquisa, vai buscar, vai ter sua curiosidade, seu senso crítico, e daí você constrói aquele conhecimento, como eu lhe disse, com a mediação do professor. O professor, ele passa a mediar, junto com você, o seu aprendizado. Então, é muito bacana. E o estudante, ele é ator nessa construção. Né? Ele, com a inteligência desenvolvida, seja para uma determinada habilidade ou outra habilidade, ele vai somar com tudo aquilo que o professor traz de conhecimento que é importante para ele levar para a vida. Né? E quando eu penso em metodologias ativas, eu penso muito na estimulação. Né? O quanto que as crianças precisam de estímulos. E a metodologia ativa, alguns podem até ficar um pouco mais com receio por conta da exposição, mas no final, quando essa pessoa entende que a metodologia ativa está te ajudando a você se expor, a você se colocar, a você saber dos seus limites, né? Saber o que você pode explorar nesse potencial, isso ajuda muito. A criança, muito precocemente, ela aprende que, seja adolescente ou seja adulta, essa exposição, falar o que você pensa, compreender, né? Fazer uma analogia de um determinado tema, poder construir uma história. Eu admiro muito quando se fala de metodologias ativas, que essa criança ou esse adolescente ele está construindo saber. Né? Sim, e essa sim. roda de construção, de oficina, sai coisas belíssimas. Sim. O aluno tem a metodologia ativa, ela está para todas as idades. Sim. Né? Ela está para todas as idades. Cada idade, essa metodologia contempla para que você trabalhe de uma forma rica. Exato. A criança, a gente desenvolve na criança o despertar pela curiosidade. Né? Ela é curiosa e a gente estimula ela a ser mais curiosa através de pesquisa. A criatividade dela, né? E ela passa a ter mais sentido, né? Nessa aula. A aula faz mais sentido. Quando você coloca o aluno no centro da aprendizagem, aquela aprendizagem faz mais sentido para eles. Sim, ela se torna significativa por quê? Porque o aluno esteve ali interagindo junto com o professor que estava mediando. E é isso que a criança quer. A criança ela não quer nada pronta, viu? Ela não quer, nem um adolescente. Ele quer explorar. Né? Porque todos nós temos potenciais. Sim. Pode ser que você seja uma pessoa com altas habilidades, superdotado, você tem um potencial, mas aquele que não tem as habilidades, não tem superdotação, também tem informações bacanas, tem uma inteligência desenvolvida para algum determinado repertório, alguma determinada atividade. E eu sempre coloco que não existe ninguém que aprende sozinho.
né? Você pode até, eu sou autodidata, tá, mas você copiou de alguém, em algum momento, um professor que você admira, ou assistiu um determinado programa, uma determinada série, que você viu ali naquele ensinar sentido. O que eu acho interessante é, hoje, essa questão de pares, né? Você estudar com pares. Quando eu estou com alguém aqui do meu lado, ele me complementa, eu complemento ele. Sim. Antes, você tudo tinha que ser sozinho. Você só era bom se você desenvolvesse aquilo só. E quando você tinha uma dificuldade, geralmente você parava, porque Sim. não tinha quem te tirasse dali. Pelo menos na minha época era Verdade. muito assim. Na nossa Hoje época era não. individualismo em tudo. Individualismo. Hoje Isso. não. A colaboração A de um amigo colaboração. com o outro, de uma equipe. Gente, sai conhecimentos riquíssimos, que você disse, Vale, eu não sabia que era assim. Ah, que legal, não tinha entendido isso. E você me despertou. Então, essa questão do pares trabalhar em colaboração, isso é muito importante, bacana Sim. e rico, né? É. E quando a gente coloca essa questão que nós aprendemos uns com os outros, né? O quanto que as culturas também, né, vamos pensar aqui na nossa região, quantas culturas misturadas existem aqui, né? Culturas onde nós vamos falar de alimentos diferentes, né? De costumes, de valores, mas que essas culturas, quando você está interagindo, quando você está ali incluindo mais um nesse grupo, essas culturas elas se expandem, né? Isso se Sim. torna inteligência, né? Porque a nossa inteligência, ela também é constituída por esses saberes que você não tem em sala de aula. E muitas vezes, quando o professor utiliza a metodologia ativa, ele vai para o pátio da escola, ele, né, faz um passeio com as crianças, ou até mesmo na sala de aula, mas é um movimento diferente, onde realmente o estudante, ele faz parte daquela mediação também, né? Ele também vai se colocar ali juntamente com o professor. E o interessante da metodologia ativa é que ela não precisa você ter uma tecnologia de ponta para usar Sim. ela. Não. O que tem que ter é um planejamento do professor e da intencionalidade e a Isso. vontade do professor de colocar o aluno no centro da aprendizagem. Exatamente. Quando isso acontece, sabe, a metodologia, quer dizer, eu não vou dar metodologias ativas porque minha escola não está preparada, ela não é perfeita. Não espere escola perfeita, porque não existe boa vontade do professor. Quando o professor tem uma boa vontade de trazer o aluno para o centro da aprendizagem, tudo acontece de uma maneira muito tranquila. E você falou bem, com a pandemia, a tecnologia ficou no centro da aprendizagem, né? Sem a tecnologia não existia mais aprendizagem. Só que nós percebemos que tanto os professores adoeceram bastante com a questão da pandemia, pela sobrecarga de tarefas, como os estudantes também pela sobrecarga de estímulos voltado para a tecnologia. Então, esse período da pandemia, onde as telas atravessaram, né, esses estudantes, principalmente aqueles do ensino infantil que estavam, né, no processo de aprendizagem, de construção do letramento, né, da coordenação motora fina, de todo esse aprendizado que é importante para o desenvolvimento deles, tiveram severos prejuízos. Tudo na vida tem seu lado positivo. Sim. E o seu lado negativo. Claro que é uma coisa que a gente não estava esperando, um momento que a gente não estava esperando e nem preparado. E as tecnologias já estavam aí. O que foi que eu achei, na minha visão positiva, é que os professores já mudaram sua postura, já começaram realmente a olhar essa tecnologia com outro olhar, já fizeram uso dela. E essa tecnologia foi muito positiva porque, de qualquer forma, nós não paramos de ensinar. Os alunos não pararam de aprender, porque imediatamente, assim como a pandemia veio, a gente também teve que se reinventar. Se reinventar. E esse reinventar foi de uma forma muito interessante. Os professores, de fato, começaram engateando.
eles começaram com dificuldade, porque era tudo novo. Como é que eu vou dar aula para esses meninos do outro lado? Como é que esses meninos vão receber essa aula se eles não têm condições? E aí a gente correu para ir atrás de dar condição. Era chip, era Isso. celular. E não Era... houve adaptação, né? Assim, Não, processo de adaptação. foi uma coisa assim, né? E assim, eu falando do público, né? Eu falando da escola pública. Foi um trabalho muito bonito, né? Todo mundo, né, trabalhou junto para que a coisa acontecesse da melhor forma. E aconteceu. E aí os professores também, doutora Helenise, foram também se cobrando mais e se trabalhando e melhorando, e disse, não, isso aqui não dá, eu vou melhorar. Quando terminou, o professor estava dando um show de aula. E os alunos também começaram a entender também esse trabalho, entendeu? De estar do outro lado da tela, mas sabia que tinha essa necessidade de aprender. Então, houve, claro, que, como eu lhe disse, tudo tem seu lado positivo e negativo, mas, assim, ninguém deixou, ninguém se acomodou porque aconteceu essa pandemia, ninguém deixou de buscar algo que os meninos não deixassem de estudar, de aprender, e foi muito bacana. Aí, depois que terminou a pandemia, com toda essa tecnologia, aí já se volta o professor com outro cenário e já volta o aluno com outro cenário, porque aí sim, onde a gente começou a trabalhar já mais dinâmico, mais e a tecnologia dinâmico, se fazendo presente o tempo todo, porque ela veio, né, e ficou. E graças a Deus, porque a tecnologia, ela abre portas, né? Sim. Ela expande o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, Alessandra, quando se fala de metodologias ativas, a gente precisa ter um olhar muito criterioso. Porque hoje, uma criança, se você não planeja bem uma aula, né, um ensino infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, se você não planeja bem a aula para que você possa estar introduzindo nesse campo da educação realmente metodologias ativas, você cai na mesmice. E esse aprendizado, ele fica, né, prejudicado. Por quê? Porque as nossas crianças, elas querem tudo muito rápido, por conta da tecnologia. É tudo, na velocidade do dedinho, né? Então, um aprendizado que precisa ser fluido, mas que vai ser cobrado como um aprendizado cristalizado, que você vai ser cobrado de uma memorização de tantos capítulos para você poder fazer uma prova, né? Mas é isso que, às vezes, muita gente acha que a metodologia ativa, ela abandona o conteúdo e a sala de aula. Só que não. Muito pelo contrário. A metodologia ativa, ela exige uma intencionalidade pedagógica, e uma exige integração, um planejamento e um objetivo de uma aula bem planejada. Sim. Então, não tem como também dizer que a metodologia ativa ela não atende todos os conteúdos e ela é rápida também. Porque nós temos um leque muito grande de possibilidades de passar esse conhecimento com metodologias ativas. São vários. Então, como eu bato na mesma tecla, depende só do seu planejamento pedagógico. É verdade. Porque se o professor tiver uma intencionalidade, um bom planejamento pedagógico e tiver a intenção de trazer a criança para o centro da aprendizagem, acontece. Porque hoje, como você disse, tem a tecnologia onde a gente vai lá e pesquisa. Eu quero dar uma aula dessa forma, mas eu quero dar uma aula mais dinâmica, eu quero dar uma aula que envolva mais meus alunos, você consegue dar. Então, o legal dessa tecnologia é que a gente está buscando também muita pesquisa nela e está conseguindo avançar. E a inovação, né? Quando se fala de inovação pedagógica, ou inovação na tecnologia voltada para a questão educacional, vem a criatividade do professor, sim. Né? Nesse planejamento anual que ele faz, semestral. Então, assim, são ideias, são criatividades que precisam passar pela aprovação, né, da coordenação, da equipe pedagógica, mas que faz toda a diferença no aprendizado. Por isso que tem alunos que dizem assim, eu nunca esqueço daquela professora, ela dava aula, no final ela cantava uma musiquinha que a gente aprendia determinada fórmula. Isso também é algo que sempre existiu, mas que não era nomeado e que funciona. Mas professor que marca. Professor marca. Então, é isso que eu digo, se ele planeja bem sua aula, ele faz uma aula que ele vai marcar o aluno. Sim. O aluno não vai esquecer nunca
daquele tipo de aula, daquele tipo de professor, porque ele realmente mexeu com aquele aluno, despertou nele justamente É, o senso crítico, a curiosidade, a sim. criatividade, e marca Ele foi afetado, né, por isso. aquela pessoa que estava ali desempenhando um papel e um papel super importante, né, Sim. de falar para ele, olha, você pode aprender, E a né, você valorização do consegue. aluno, né? Exatamente, porque quando se fala de metodologias ativas e o aluno também no centro dessa aprendizagem, juntamente com o professor, é isso, é dessa valorização, tanto o professor valorizando e validando aquilo que o estudante traz, assim como o estudante também com o professor, é uma troca, É né? uma troca. É uma É uma troca. troca legal e, como você diz, o mais importante, a valorização do aluno. Porque Isso. antes tinha aquela questão, nota vermelha, tacava um X de caneta vermelha. Hoje não existe isso. Hoje é através do seu erro que você aprende. Isso, é verdade. Olha, eu acho assim, para quem estudou antes e vê hoje, e eu já estudei hoje, né, fiz mestrado, doutorado, eu aprendi muito mais, achei muito mais, eu vi muito mais sentido no meu aprendizado agora, porque eu estudei realmente em equipe, né? Discutia, lia um livro, a gente discutia cada capítulo, cada um lia um capítulo, e eu via mais sentido. Então, o aluno, ele hoje, ele é mais valorizado, porque quando ele erra, ninguém condena o seu erro. A gente Sim. faz é segurar na mão e dizer, opa, peraí, ai, foi para, vamos ver outras É, possibilidades. por que que você Por pensou que sobre que, isso? Né? entendeu? Levar essa Então, criança a se ele não questionar também. diminui o aluno, muito pelo contrário, o Isso. erro dele vai fazer com que ele ressalte e Sim. ele leve o aluno para ver onde é que ele É, e errou e novas por quê e reflexões. acertar. Então, Isso. eu acho hoje a valorização do aluno é até bem melhor do que na minha É época. verdade. Então, olha que papo interessante, Alessandra. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já, onde também teremos as perguntas dos nossos telespectadores. Fiquem aí. Olá, retornando ao nosso terceiro bloco com a doutora Alessandra Gaspar. Nós vamos continuar falando sobre metodologias ativas, né? E eu quero fazer a seguinte pergunta. Doutora, por que é que muitos professores ainda têm dificuldade com a tecnologia, dificuldade com a mudança, com a inovação? Nós percebemos que existem alguns professores, não são todos, que usam, mas porque são obrigados, não usam felizes, né? A questão da tecnologia. O que que você percebe assim na tua prática, na tua vivência? O que que acontece? Doutora Lenise, é assim, metodologias ativas, ela tem que ter um tempo para que a gente consiga realmente acontecer, porque tudo que é uma mudança, que houve uma mudança, né? Uma mudança ela tem que ter planejamento, ela tem que ter uma formação, tem que ter um tempo de adaptação. E o que é que acontece? Tem pessoas que correm atrás disso tudo. Opa, a tecnologia chegou, mudou, nós estamos ensinando a geração Z, é uma geração de tecnologia, eu tenho que entrar na história delas para acompanhar essa criança, e tem professor que corre atrás. Mas tem também a questão, que é uma dificuldade ainda, que é a mudança de cultura de ensinar, a mudança da Sim, cultura de ensinar. verdade. Porque tem gente que ainda não consegue sair ainda daquela aula que a gente chama tradicional, que tem a sua, né, valia, claro, mas o que eu digo é porque a gente tem que acompanhar a mudança do tempo. Sim, Né? sim. E tem professor que, de fato, eles não conseguem É. ainda. Como eu digo, estou na época na era da adaptação ainda dessa mudança. Mas vamos lá, falar de positividade. Eu sou da escola pública, eu sou servidora da escola pública, e eu quero dizer para você as experiências grandiosas que a gente tem em escola pública, com metodologias ativas.
São experiências fantásticas de aulas com metodologias ativas. E professores brilhantes. Brilhantes. E a Gente, escola pública é um laboratório, né? É um laboratório, porque, como eu disse já, não precisa de você ter uma escola perfeita e Sim. nem ter todo o material do mundo na mão. Não, eles trabalham, eles dão uma aula de metodologias ativas com todos os recursos ali. Eles pedem para levar material reciclado, eles juntam ali aquele material, eles fazem aulas fantásticas. E Nós é temos aí que o livros. conhecimento é apropriado, né? Nós temos livros de atividades exitosas, né, com metodologias ativas, fantásticas. E o que eu acho mais brilhante, que eu tive a oportunidade de passar em várias salas que professores trabalham com metodologias ativas, é o engajamento dos alunos. Eles se envolvem naquela aula, eles discutem, eles trocam ideia. Menino, é um envolvimento e um aprendizado significante, porque eles vivenciaram aquilo, E né? estimulante para o cérebro deles, né? Eles estão aprendendo fazendo. Né? E o cérebro precisa dessa recompensa, né? Porque o professor ele está ali junto, isso vai, continua, está muito bem. Isso, nossa, que legal que o fulano fez, ensina aqui para o teu colega. Então, essa atividade dessa integração entre eles, né, dessa relação e também da conexão, porque a metodologia ativa também passa pelas Sim, conexões, sim. não só neurológicas, né, mas conexões entre os pares, né, entre essa relação do adulto, que é o professor, o mediador, mas também dos próprios colegas, e até o próprio ambiente, né, ser conectado com o próprio ambiente. Então, é aí que a metodologia ativa, ela fica muito presente, e que esse aprendizado se torna significativo. Sim, E sim. que esse professor vai ser sempre lembrado. Professor hoje que trabalha com crianças, adolescentes, eles têm que buscar uma formação atualizada, eles têm que estudar, eles têm que pesquisar, porque não cabe mais a aula tradicional Sim. para esses alunos. Por quê? Porque eles vêm cheios de informação. Eles já vêm de casa cheio de informação, porque eles têm um celular na mão, Sim. eles têm um notebook em casa, Sim. eles têm um computador, eles estão sempre pesquisando, tem uma televisão que enche você também de informação. Se o professor colocar o aluno para ficar lá na mesa, ele enchendo o aluno de conteúdo e o aluno só absorvendo e guardando aquilo ali, não vai adiantar de nada, ele acha a aula sacal, Sim. ele começa a mexer com um, começa a mexer com o outro. Não tem condição mais de ter, porque eu pesquisei e eu já vi, e eu vi como o professor se desgasta muito mais. Sim. E na metodologia ativa, doutora, o que é interessante é que aqueles meninos mais ativos na sala de aula, eles se concentram. Sim. O professor se desgasta menos. Muito menos. Por quê? Porque o professor é mediador. Ele só é o facilitador. Os alunos estão ali discutindo. E o aprendizado está acontecendo ali, né? No centro daquela professor, sala. Aí né? o professor não deu certo. Não, pois tenta dessa outra forma. Você já tentou assim? Por que não deu certo? E eles adoram os desafios também, né? E aí eles, olha, eu assisti aulas de metodologias ativas em várias salas de aula, em várias escolas públicas, e foi muito positivo. Interessante, porque você está falando da escola pública, mas hoje, metodologias ativas nos cursos de medicina, nas instituições privadas, é uma realidade. Sim. Né? Uma forma de aprender a ser médico fazendo. Sim, né? Aprender fazendo. Estudando em grupos de tutorias, em grupos laboratoriais, né? Voltado para essas metodologias ativas, até mesmo do próprio campo, né? Onde tem atores que vão simular determinados sintomas. Olha que lindo! E o aluno ali sendo mediador desse aprendizado para o colega, e o professor ali só orientando, né? Supervisionando, sem intervir diretamente, mas fazendo com que esse aluno tenha um raciocínio clínico juntamente com os colegas. É aprender fazendo, né? Aprender fazendo, você não esquece nunca. Não esquece. Você desenvolve sua autonomia, sua liderança, né? Resoluções de problema. Você fica muito mais... eu digo porque eu já vivenciei esse momento, né, na minha pesquisa, de ver os alunos fazerem e o resultado
deles, o incentivo deles de ir para a aula no outro dia. Professor, e amanhã? Não, vamos deixar. Eles têm vontade de voltar para a aula, eles vê sentido no aprendizado, ele passa a ver. Quando o aluno aprende fazendo, ele vê sentido no aprendizado. E o aprendizado, ele passa por isso mesmo. Você falou sentido, né? E os órgãos dos sentidos, né? Então, audição, visão, tato, paladar, olfato, faz parte do aprendizado. Essa questão sensorial, ela é muito importante, né? E aí, Alessandra, agora eu vou só pedir licença para vocês para que a gente possa iniciar com as perguntas dos telespectadores, tá? Eu vou ler aqui, Alessandra, algumas perguntinhas para que a gente possa estar debatendo, porque eu acredito que tem a ver também com o que nós estamos falando ou ainda vamos falar. Vamos lá, pergunta 1. Samuel Nobre, 38 anos. Metodologias ativas funcionam também em escola pública? Olha, você acabou de falar, né? Mas explica aí para o Samuel, por favor. Samuel, a escola pública, ela tem experiências grandiosas com metodologias ativas. Professores fantásticos desenvolvendo metodologias ativas. Porque, na realidade, a metodologia ativa, ela só depende de um bom planejamento do professor, de uma intencionalidade dele e de querer colocar o aluno no centro da aprendizagem. Não precisa de muito, como eu já falei. Não precisa de tecnologia de ponta, não precisa de ter os melhores recursos na mão. Não. É a boa vontade do professor e acontece de uma maneira extraordinária. E a escola pública, sim, faz um trabalho muito, muito, muito bonito. Tanto a escola pública, como tem professores excelentes fazendo esse trabalho. Muito bom. Então, resumindo, metodologias ativas em qualquer escola pode existir, Sim, universidade deve existir, até porque não precisa de grandes recursos, desde que o professor organize sua aula, que ele planeje, que ele pense no que ele vai ensinar e quem são essas pessoas, né? Quem é esse coletivo que ele vai ensinar, qual é o público, qual é a idade, né? Qual é a disciplina. Então, isso precisa, é o que eu falei anteriormente, ter conexão para o estudante. Quando tem conexão, você consegue sim, né, ministrar uma aula com metodologias ativas. Outra questão também, Alessandra, só para abrir uma janela aqui na minha linha de pensamento, o professor, né? O quanto que o professor ele estimula essa criatividade do professor, essa vontade do professor, essa motivação do professor empolga, contagia. Sim, Né? sim. O ambiente, ele ajuda esse estudante, esse aluno, a querer mais, a ter vontade de voltar amanhã, como você falou. Né? Então, essa criatividade do professor, esse envolvimento. Eu sou professora há muitos anos, você também. Eu digo que sala de aula é algo assim maravilhoso. O tempo todo você não consegue parar, né? Você, mesmo que alguma situação aconteça, você ficou chateada, passou, pronto, você volta com o mesmo ritmo, com a mesma empolgação, né? De quando você iniciou, talvez, que não estivesse tão cansado. Mas a metodologia ativa passa pela motivação também desse educador. Mas o professor, ele tem que entender, e ele sabe disso, que ele marca a vida do aluno para a vida toda. Todo mundo sempre faz aquela pergunta: você tem um professor que te marcou? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É isso que eu ia dizer agora. Você quer que ele lembre de você pelo bem ou pelo mal? Não é, você vai querer pelo bem. Então, todo professor, ele é uma figura muito importante na vida de uma pessoa. O professor transforma vidas. Sim, né? sim. O professor transforma vidas porque cada aluno tem a sua especificidade de ser humano, e o professor ele tem que conhecer cada criança, cada adolescente, cada pessoa adulto, né? Tem que conhecer para trabalhar e entender cada criança. Não tem como você colocar como todos sejam iguais. Por isso o planejamento é tão importante. Por isso né? que a gente faz o planejamento, porque não tem como hoje você botar, toda criança é igual, todo mundo vai receber da mesma forma. Não recebe. De forma alguma. Por isso, a metodologia ativa, ela trabalha muito em equipe, porque um completa o outro. Sim, sim. Então, vamos lá para a segunda pergunta dos nossos telespectadores. Agora é a Cristina Saboia, 31 anos. Como os pais podem contribuir para esse modelo de ensino? Olha, os pais, eles sempre têm uma grande importância, né? Primeiro, é a valorização
do ensino. Ele, quando o pai, ele motiva a criança a estudar, quando ele pergunta como é que está o desenvolvimento dele na escola, quando ele incentiva a criança nas pesquisas, quando ele promove debates em casa, quando ele leva a criança para conhecer algum tipo de espaço, seja museu, seja zoológico, e aquilo ali ele questiona, ele faz uns questionamentos para que a criança venha a realmente a pensar, a desenvolver ali a sua curiosidade, a sua criatividade, é muito importante a participação dos pais. Outra coisa, para os pais também envolver o filho na questão da leitura. Sim. A leitura é muito importante, valorizar a leitura com seu filho. Quando ele valoriza o que o seu filho está aprendendo, não só a questão de nota, mas o que ele está aprendendo, os pais têm uma contribuição muito importante no desenvolvimento da criança. E quando a família e a escola, eles caminham junto, aí, meu filho, não tem como dar errado, porque tem, né, muitas vezes, pai que não vai nem na escola saber como é que está seu filho. Sim. Você pensa que não, mas ele sente. Mas sim, quando o pai está ali, como foi na escola hoje? Você fez atividade? O que foi que você aprendeu? Ah, foi, que legal. E aqui dali, essa conversa, esse bate-papo, essa troca, é muito importante. Então, importante também os pais estar motivando seus alunos, contribuir muito para o aprendizado e desenvolvimento do aluno, como o pai está junto com a escola. Tem que estar participando de tudo que a escola faz, de tudo que a escola envolve ali seu filho, é feira de ciência, é uma atividade cívica, mas os pais têm que estar junto com a escola, porque caminhando escola e família junto, o resultado é só o crescimento do seu filho, aprendizado dele. É bacana o que você está falando, né? Quando a escola e a família estão juntos, em parceria, porque a criança ela não aprende só na escola. A criança ela aprende em casa, ela aprende em todos os ambientes. Quando os pais valorizam o aprendizado, o desenvolvimento dessa criança, os desafios que ela enfrentou, né, o sucesso que ela teve, isso faz com que a criança fique altamente motivada. Isso é muito positivo para o desenvolvimento, principalmente para crianças pequenas, né, que estão ainda em formação. Claro, em todas as fases é importante, mas o pequeno, você estimular, você orientar, você estar junto com a escola, essa criança saber que, meu pai e minha mãe participam das reuniões de pais, eles sabem como é que eu funciono aqui, como é que eu estou, conhecer a minha tia, a tia conversou. Tudo isso é importante. E falando de metodologias ativas, não é só metodologias ativas, são os pais ativos, Sim. Família ativa. Sim. Porque não é só pagar a mensalidade e esquecer, que acontece muito, né? De terceirizar para a escola, terceirizar para funcionários. E cadê a atividade desses pais? Porque você quer que o seu filho tire notas boas, que ele leia um livro nas férias, mas você tem feito o quê para estimular? Pois é, porque a figura do pai e da mãe para a criança é muito importante. Pode até ser que na correria ali do dia, do trabalho, o pai e a mãe não entendam isso, mas quando eles param e dão 1 minuto de atenção para aquela criança, querendo saber cadê sua atividade, foi que você aprendeu hoje, estimulando, valorizando, a criança se sente outra. Porque Até ela se sente valorizada. Capricho, né? Quer dizer, o que eu aprendi lá, meu pai quer saber. Essa valorização é tão importante para a criança, para o desenvolvimento dele, para o estímulo dele, para o crescimento dele mesmo na aprendizagem. Olha, foi uma pergunta bem interessante essa questão dos pais, porque, na minha visão, como professora, como mãe e como avó, eu lhe digo que essa participação da família no desenvolvimento da criança é muito importante. Eu acho interessante a gente abordar esse tema, por quê? Porque muitas vezes as escolas passam atividades para a criança fazer. A criança não vai dar conta de fazer, porque fazer uma maquete, fazer um determinado, né, trabalho que precisa de recursos diferenciados. E os pais ali envolvidos, quanto que aquela criança vibra com aquele trabalho que ela vai levar para a escola. Quando os pais não estão envolvidos, muitas vezes essas crianças não têm nem interesse em fazer, porque, primeiro, não tem os recursos necessários, seja uma sucata, seja uma linha, seja uma cola, seja o que for.
Segundo, não tem elogio, não tem incentivo. Nós precisamos do reconhecimento. E do né? incentivo, como você diz, e do incentivo. O aprendizado ele também passa pelo reconhecimento. Não é a nota no final, mas reconhecer que houve um esforço para você poder entregar aquele resultado, seja qual for o resultado. Sim. E muitas vezes, Alessandra, os pais, eles não sabem nem o que está acontecendo. Muitas É vezes, tudo terceirizado, é do levar para a escola a todas as atividades. Então, o que é importante? Esses pais estarem ativamente também, né? Porque as metodologias ativas, elas estão aí, faz parte, né, do nosso mundo, do nosso cenário, mas os pais precisam estar ativos. Porque essas crianças, elas prestam atenção, viu, Alessandra? Muito. Quando chegam no meu consultório, dizem assim, tia, eu não gosto de ler não, porque meu pai e minha mãe também não gostam de ler. Aí, por isso que eu falei, incentiva manda a para leitura. avaliar para ver se a criança tem dislexia. Não, ela não tem dislexia. É ela é falta de estímulo. preguiçosa, ela não gosta de ler, ela também não é preguiçosa. É que o ambiente onde ela estava não é favorável ao aprendizado por meio da leitura. Ela é valorizada o quê? É o jogo, aquele aprendizado fluido que aprende com a natureza. Mas é aquele que você precisa ter um esforço cognitivo, você precisa se dedicar a horas, você precisa ter uma rotina, ter uma disciplina, ele não é valorizado. Né? Hoje, o que a gente tem que nos cobrar, né, quanto pai e mãe, porque eu sei que a vida hoje, não condenando, mas eu sei que a vida hoje é muito corrida, mas tem que ter um tempo reservado para o seu filho. Sempre tem que foi, ter, Alessandra. em relação a tudo, até porque essa questão de celular, de ele estar manuseando o celular direto, a preocupação de saber com quem está lidando, Sim. com o que está fazendo, o que está fazendo naquele celular, brincando. Então, os pais hoje têm que ter atenção redobrada para os seus filhos. E a sensação de que o dia não tem mais 24 horas, né? Parece que tem 12, né? Sabe por quê? Tem o mesmo tempo de sempre. Eu criei meus filhos ensinando a tarefa, acompanhando, e trabalhava, fazia tudo o que qualquer outra mãe faz hoje, e dava tempo. Mas não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha TikTok, então dava tempo. Hoje, as pessoas elas não querem abrir mão da tecnologia, que é um mau hábito se você usa em excesso. E é o que estão acontecendo. E isso é o vilão do tempo dos pais com os filhos. Pode ver, seja no restaurante, seja na escola, seja aonde for. Muitas vezes o pai está numa consulta comigo, eu fazendo anamnese, e o pai, só um minutinho, deixa eu responder isso aqui. Gente, ali não é hora para responder. Não é nada urgentíssimo. Naquele momento que é urgente, é aquele momento onde você vai falar do seu filho, né? Alessandra, muito obrigada. É um bate-papo super bacana. Fico honrada. Vamos depois trazer outros colegas para falar sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre metodologias ativas, sobre inovação pedagógica e sobre esse fazer do professor. Eu que fico feliz, honrada de estar aqui num programa desse tão importante, que está levando aí a educação, né, dando vez e voz a essa metodologia ativa tão importante. Sim. E que a gente está vivendo essa transição, mas já a gente vai dar certo em todos estar fazendo as suas aulas com metodologias ativas. É verdade. E então fica aí uma reflexão para vocês, pais. Quando família e escola caminham juntos, o aprendizado se torna significativo. Pensem sobre isso. Até já já. E agora, encerrando o nosso programa, Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso, quero pedir para vocês compartilhar esse material com a sociedade, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, porque nós falamos sobre metodologias ativas, algo que acontece em todas as escolas públicas e privadas e também nas universidades. Então, não perca o programa e compartilhe esse material. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e siga aí o meu @Helenisepsi para você ficar acompanhando e receber mais materiais.